é também a pensar nas outras patologias que se vai realizar mais uma Maratona da Saúde. Desta vez dedicada às doenças infecciosas. É a 8ª edição da Maratona da Saúde. Mais uma vez a RTP é parceira e podemos já anunciar que esta emissão especial ao longo de todo o dia terá lugar no próximo dia 29 e, portanto, será um dia inteiramente dedicado à Maratona da Saúde. Hoje, a esse propósito, recebemos mais 2 convidadas. Connosco está a Salomé Pinho, é investigadora do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Conhecido por I3S. Exatamente, foi abreviado. E a Nádia Reis, também já a nossa amiga, é diretora de Comunicação e Responsabilidade Social do Continente, também se associou à Maratona da Saúde. Um aplauso para ambas, por favor. Olá, ambas. Vou começar pela Salomé, pode ser, Nádia? Salomé tem desenvolvido com a sua equipa um estudo que tenta avaliar que impacto é que tem a Covid-19 na saúde dos portugueses e porquê, acima de tudo, porquê que umas pessoas desenvolvem determinados sintomas e outras quase que passam pelos pingos da chuva, não desenvolvem um estado tão grave da doença. Que importância é que tem esse estudo? O nosso grupo de investigação no I3S aliou-se um pouco à iniciativa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, iniciativa da Research for Covid. Estávamos nós no início da pandemia, em março de 2020, e, portanto, nós não podíamos estar parados, nós enquanto cientistas, e, portanto, abraçamos essa iniciativa e desenvolvemos um projeto de investigação que, portanto, o mês passado teve os seus frutos. E, portanto, em parceria com o Centro Hospitalar aqui de Vila Nova de Gaia, com o Serviço de Infecciologia também do Hospital de Santo António e também com o Hospital Beatriz Ângelo em Louros, nós conseguimos, portanto, utilizando obviamente os doentes que entravam nesses hospitais, infectados com SARS-CoV-2, nós identificamos um biomarcador no sangue destes doentes. E esse biomarcador permitiu-nos, portanto, por trás desse biomarcador está um mecanismo em que nós identificamos uma alteração nos linfócitos T. Os linfócitos são células que pertencem ao nosso sistema imunitário, são que fazem parte da linha de ataque, não é, ao vírus. Sim, é o nosso sistema de defesa. É o nosso sistema de defesa, exatamente. E, portanto, nós verificamos que havia uma alteração desses linfócitos e que essa alteração era diferente naqueles indivíduos que desenvolviam doença leve ou moderada, relativamente àqueles que desenvolviam uma doença severa e complicada e que, portanto, tinham que ser internados em terapia intensiva, em cuidados intensivos. E, portanto, essa alteração desses linfócitos, que é o tal biomarcador, é possível de ser detectado ao diagnóstico e, portanto, no fundo, confere-nos uma estratificação de risco, um sistema de estratificação. E distingue ao diagnóstico aqueles que desenvolvem uma doença leve e, comparativamente àqueles que têm mais risco de desenvolver doença complicada. E, portanto, uma espécie de triagem? É uma espécie de triagem, portanto, é um biomarcador de prognóstico. No fundo, só para entrar um pouco de detalhe, mas capaz de ser perceptível pela comunidade, o que nós verificamos foi que aqueles indivíduos infectados com SARS-CoV-2 e que mais tarde desenvolveram uma doença leve, essa alteração que nós verificamos nos linfócitos conferia a esses linfócitos um potencial mais efetor, mais efetivo contra o vírus. Enquanto que a mesma alteração não acontecia nos doentes com doença severa e, portanto, tornava os linfócitos mais incompetentes, mais incapazes de debelar a infecção. Portanto, no fundo, é uma ferramenta que nós oferecemos, que descobrimos, não é? E que podemos oferecer aos médicos para, perante um diagnóstico da Covid-19, estratificar e triar, não é? Fazer a tal triagem destes indivíduos. Claro. E esse estudo, essas conclusões a que chegaram, podem ser úteis também noutras doenças infecciosas para além da Covid-19? Sim, sem dúvida. Nós temos evidências que este mesmo mecanismo pode acontecer em outras doenças infecciosas, víricas, porque parece que é um mecanismo induzido pelo vírus. E, portanto, isto obviamente abre-nos portas para investigarmos noutras doenças infecciosas o mesmo biomarcador de prognóstico. Sim, e nós cidadãos, podemos ter comportamentos que nos levem a ter esse sistema de defesa mais ativo do que o seu contrário, do que entrarmos num... Sim, portanto, nós sabemos que a Covid-19 é altamente seletiva. De facto, há indivíduos que desenvolvem uma doença leve, outros desenvolvem uma doença severa e complicada. Muito mais têm uma doença leve do que têm uma doença severa. Quem vai desenvolver doença leve ou doença complicada não se sabe, não é? Há uma variabilidade interindividual. Portanto, se nós conseguirmos identificar uma assinatura
de uma forma não invasiva, como é à distância de uma amostra de sangue, podemos, de facto, reagrupar os indivíduos e saber, aqui temos um risco acrescido e aqui não. Portanto, é muito por aí, não é? É nós identificarmos as assinaturas, aquilo que nos vai tipificar, não é? E depois percebermos também o comportamento de cada um desses indivíduos e perceber também a hereditariedade e ir por aí fora. Não vai faltar aí estudo, entra não é? mais para a parte genética, Claro. que é algo que também está a ser investigado no I3GS, mas sim, tudo isso dá-nos um algoritmo, não é? De risco de cada um de nós. Nádia, se dissermos o título da função que a Nádia desempenha, logo responde à primeira pergunta que podemos fazer. Diretora de Comunicação e Responsabilidade Social do Continente. Só podia mesmo levar a que estivessem atentos a esta Maratona da Saúde e quisessem integrá-la, não é? Sem dúvida para nós foi um orgulho enorme podermos estar nesta 8ª edição, muito pelo contexto também. Estamos a viver ainda um contexto pandémico e esta 8ª edição está dedicada às doenças infecciosas, mas pelo posicionamento que a própria Maratona da Saúde tem e que se alinha completamente com aquilo que são os valores da Missão Continente. E, portanto, quando nos foi lançado o desafio, dissemos imediatamente que sim. Temos uma vantagem que é também interessante para a Maratona da Saúde, que é a nossa capilaridade. Nós estamos presentes em todos os pontos do país e, portanto, no sentido de sensibilizar para estas doenças infecciosas, no sentido de ajudar na veracidade das mensagens que são passadas, podermos ajudar também a comunidade científica no sentido de poderem desenvolver este trabalho tão relevante, a Missão Continente disse logo que sim e naturalmente estamos aqui para poder ajudar e podermos divulgar cada vez mais esta mensagem e a importância das pessoas estarem esclarecidas acerca do tema da Covid, mas também de outras doenças infecciosas. Portanto, sim, estar aliada também à ciência, tal sem dúvida. Como referenciava, não é? Para não estarmos constantemente a colocar em causa aquilo que é afirmado pelos responsáveis, alegando inclusivamente alguns que a vacinação de nada serve. Exatamente, e a desinformação é muito crítica hoje em dia, não é? Porque qualquer pessoa tem acesso à informação, mas nós defendemos de facto esta veracidade da informação e levar a cada vez mais portugueses através das nossas lojas, através dos nossos mecanismos e plataformas de comunicação e podermos ajudar a esclarecer para que as pessoas possam efetivamente saber a importância da vacinação, porquê, como é que a devem fazer e, portanto, a Missão Continente tem este eixo da sensibilização, nomeadamente para os temas da saúde, na ótica também da prevenção, porque também atuamos muito na ótica da resposta emergente, como foi o caso durante... Que aconteceu durante o tempo da pandemia. Exatamente, não é? foi um ano muito intenso para a Missão Continente. Quisemos dar uma resposta imediata a partir do momento em que confinamos e que começaram a crescer exponencialmente os casos de Covid. Imediatamente começamos a receber muitas solicitações, tivemos que apoiar os hospitais de todos os pontos do país, tivemos que tomar a linha da frente também. Aliás, nós fomos, enquanto cadeia de retalho alimentar, também estivemos na linha da frente, nunca fechamos as nossas lojas. Era uma preocupação muito grande e até também. na distribuição da alimentação para todos. Exato, não é? nós tínhamos que garantir a alimentação dos portugueses, mas tínhamos os nossos colegas que estavam também expostos. E, portanto, a nossa grande preocupação desde o início foi, sim, vamos garantir o abastecimento a todas as casas portuguesas, mas vamos garantir também a segurança de todos os nossos colegas. E, de facto, foi um trabalho muito intenso, de resposta muito emergente, mas que no final do dia percebemos que o quão importante é estarmos junto dos profissionais de saúde, dos profissionais de segurança, e a Missão Continente imediatamente teve que dar uma resposta. Lançamos grandes campanhas, conseguimos ao longo do ano 2020, foram mais de 2 milhões de euros que conseguimos doar em bens alimentares a mais de 500 mil de famílias portuguesas. E foi de facto muito relevante porque o estado normal da grande maioria dos portugueses alterou-se de uma hora para a outra quase, não é? Sim. Portanto, tivemos essa preocupação enquanto causa social de poder dar essa resposta emergente à sociedade civil. Iremos aprofundar, não é? Na Maratona da Saúde. Sem dúvida, dia outros 29. temas, portanto, a não perder esta emissão especial. Muito obrigado a ambas por aqui terem estado connosco Obrigada e bom na trabalho. Praça da Alegria e bom trabalho. Muito obrigado. Apelamos então que há um número de telefone para o qual pode contribuir. Nós adiantamos-lo já, 760 20 60 90, e ao ligar está a contribuir para a Maratona da Saúde, ou seja, está a contribuir para a investigação desta e de outras doenças. Vamos fazer uma breve pausa, já vamos voltar para a quarta parte da Praça da Alegria. Até já.